Recentemente eu postei um vídeo falando a respeito das novas formas de envio de projetos de microgeração para as concessionárias com essa onda de reprovações por inversão de fluxo, e eu tive alguns comentários questionando principalmente como deve ser feito o envio de projetos que têm uma potência acima de 7,5 kW e que ainda ele não caia na análise de fluxo. Então hoje eu vim para falar disso e tem apenas uma condição que isso pode acontecer. Para facilitar então o entendimento disso, eu trouxe aqui o manual de instruções que a ANEEL fez, que as concessionárias devem seguir, e mostrar para vocês o que ele diz a respeito dessas análises, tá? Então esse documento ele pode ser encontrado, ele pode ser baixado na internet, vocês vão encontrar ele facilmente. É o manual de instruções que a ANEEL fez para os estudos de inversão de fluxo que as concessionárias devem obedecer, devem seguir esse manual, tá? E aí aqui no início já dele, fala sobre a realização do estudo e aqui diz sobre alguns pontos, algumas situações em que a análise da inversão de fluxo ela fica afastada, que ela não deve ser realizada, tá? Quais são essas situações? Primeiro, é a mini microgeração que não injete na rede da concessionária, na rede de distribuição, então é o grid zero, tá? Se não for esse o caso, a gente vai para o próximo item. Na verdade, eu vou pular esse aqui para eu poder explicar ele em mais detalhes. A segunda opção seria alto consumo local com potência igual ou inferior a 7,5 kW, que é o Fast Track, é o que ficou chamado pela ANEEL como Fast Track. Então essa é a situação em que eu abro mão de enviar créditos para outra unidade consumidora em troca de afastar a análise da inversão de fluxo. Então, se eu estou enviando um projeto com um sistema até 7,5 kW e não quero, eu abro mão de enviar créditos para outras unidades consumidoras, eu posso solicitar então o Fast Track, que vai fazer com que o meu sistema ele não tenha uma análise de inversão de fluxo, ele vai afastar essa análise de inversão de fluxo. E o terceiro aqui, que é o que eu quero comentar em mais detalhes, é o único em que eu posso enviar um sistema com uma potência maior que 7,5 kW e ainda assim ter a possibilidade de afastar essa inversão de fluxo. E de que forma isso vai ocorrer? É quando a microgeração distribuída, aqui já veja que é só a micro, a mini já caiu fora, tá? Então quando a microgeração distribuída se enquadre nos critérios de gratuidade dispostos no parágrafo 3º do artigo 104, no parágrafo 2º do artigo 105 e no parágrafo único do artigo 106, todos os parágrafos, todos os artigos da resolução 1000. Então, se eu for até a resolução 1000, o que dizem esses artigos? Artigo 104. Primeiro, a unidade consumidora tem que estar enquadrada no grupo B e tem que ter uma carga instalada menor ou igual a 50 kW. Quando isso ocorrer e a potência do meu sistema for menor que a carga instalada, eu consigo enquadrar minha instalação nos critérios de gratuidade da resolução 1000. Quando isso ocorrer, ou seja, a minha instalação pertence ao grupo B, a minha instalação tem uma carga instalada menor que 50 kW, eu consigo enquadrar nos critérios de gratuidade da resolução 1000 e aí eu posso então recorrer a essa última opção aqui, que é estar enquadrado nesses critérios e a potência de geração for compatível com o consumo da unidade consumidora durante o período de geração, conforme os itens 8.12 e 8.18 desse manual. O item 8.12 é aquele item que traz a equação da ANEEL, onde diz que pode ser instalada uma potência de sistema maior que 7,5 kW, desde que ela seja compatível com o consumo do cliente. Como eu vou descobrir se ela é compatível ou não? Utilizando essa equação. Eu já transformei essa equação em fatores. Então, o residencial ele tem esse fator, comercial esse outro fator, industrial, rural, serviço público. Então, com esses fatores fica mais fácil fazer esse cálculo. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu posso fazer esse cálculo de duas formas. A primeira forma é saber qual é a potência que a concessionária vai disponibilizar. Então eu pego o consumo médio mensal do cliente. Por exemplo, um cliente que tem um consumo médio mensal de 450 kWh.
eu vou observar qual é a classe de consumo dele e vou utilizar esse fator, vou multiplicar por esse fator. Se esse cliente é residencial, eu vou pegar o consumo médio dele, de 450, e vou multiplicar por esse fator aqui do cliente residencial, então 0,004. O resultado eu vou arredondar para cima. O manual de instruções da ANEEL manda que esse valor seja arredondado sempre para cima. Então, nesse caso, a concessionária deverá liberar um sistema de 2 kW para este cliente. Se esse cliente com os mesmos 450 kWh for do tipo industrial, eu vou utilizar o fator industrial. Então, vou multiplicar também por 0,005989. 2,69, vou arredondar para cima, a concessionária deverá liberar um sistema de 3 kW para este cliente com esse consumo, sendo ele da classe industrial. Essa é uma das formas de utilizar esse fator. Já a segunda forma é quando eu desejo obter um sistema maior que 7,5, eu sei qual é a potência do sistema que eu preciso e quero encontrar qual deve ser o consumo médio desse cliente para que a concessionária deva liberar essa potência que eu busco instalar. Então, por exemplo, eu sei que eu preciso instalar para esse cliente uma potência de sistema de 12 kW. Eu vou colocar um inversor de 12, utilizando a sobrecarga dele, então com uma potência maior de módulos, mas a potência do sistema é sempre a menor entre o inversor e a potência dos módulos. Então eu sei que eu preciso colocar um inversor de 12. Eu preciso descobrir agora qual deve ser o consumo médio mensal desse cliente para que a concessionária libere esses 12 kW, ainda que esse cliente esteja em uma área que tenha a inversão de fluxo. Mesmo ele estando numa região onde tem a inversão de fluxo, a concessionária vai liberar essa potência para ele, pois é compatível com o consumo dele. Então, se eu preciso instalar um inversor de 12 kW, agora o cálculo é dividir. Eu vou dividir pelo fator. Se o cliente é comercial, eu vou dividir os 12 pelo fator do comercial. Então, por 0,005468. O resultado desse cálculo é o consumo médio que esse cliente deve ter para que eu consiga instalar esse inversor de 12 kW. Então, esse cliente, nos últimos 12 meses, ele precisa ter uma média de consumo de 2.194 kWh. Se esse cliente for residencial, industrial, comercial, rural, eu vou sempre utilizar o fator adequado para a classe de consumo dele. Eu preciso instalar um inversor de 10 kW num cliente comercial. Eu vou pegar os 10, vou dividir pelo fator do comercial, 0,05468, eu vou obter 1.828. Então esse cliente precisa ter nos últimos 12 meses um consumo médio mensal de 1.828 kWh para que esse cliente consiga instalar um inversor de 10 kW, ainda que ele esteja nessa região com a inversão de fluxo. No caso de clientes que vocês venham a ter e que atendam a esse consumo médio, que o consumo médio mensal desse cliente possibilite a instalação desse sistema que você deseja instalar, como eu devo fazer isso na concessionária, na hora de enviar o projeto? Na CPFL, que é o local que eu mais envio projetos. Inclusive eu fiz vídeo aqui explicando o preenchimento desse novo anexo E, desse novo modelo de documento, que é o local onde eu devo solicitar a dispensa da análise da inversão de fluxo. Eu devo ir até o item 4, onde diz as solicitações e declarações. Eu vou marcar que eu solicito a dispensa da análise da inversão de fluxo e vou marcar também que este cliente, com o consumo médio que ele tem e com o sistema que eu estou solicitando, ele se enquadra nos critérios de gratuidade da resolução 1000 e a potência de geração dele é compatível com o consumo no horário de geração. Então eu estou dizendo para a CPFL que ele se enquadra nos critérios de gratuidade, ou seja, ele está no grupo B, ele tem uma carga instalada menor que 50 kW, o sistema que eu estou enviando
é compatível com a média de consumo dele. Então, fazendo esse cálculo que eu acabei de mostrar para vocês, eu estou dizendo para a CPFL que eu estou dispensando, eu estou solicitando a dispensa da análise da inversão de fluxo devido ao enquadramento nos critérios de gratuidade e a potência do meu sistema, a potência do projeto que eu estou enviando ser compatível com o consumo desse cliente, observando a média de consumo dele e a classe que ele está enquadrado na unidade consumidora dele. Então deve ser feito dessa forma na CPFL. Se você está em outra concessionária, você deve observar como é o documento dessa concessionária, aonde você vai encontrar essa mesma descrição, então essa mesma situação aqui nesse documento dessa outra concessionária. Como eu sempre digo, restando dúvidas, deixe aqui nos comentários que eu posso responder ou trazer novos vídeos para esclarecer essas dúvidas.